Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, no final desta reflexão sobre pastores carnívoros, darei a resposta à pergunta 853 e a nova pergunta do dia. Quando falamos sobre pastores carnívoros, obviamente a mensagem de hoje é de alerta, até um aspecto negativo. Então eu quero começar dizendo que eu conheço muitos pastores excelentes, homens que realmente têm as qualificações que Deus revelou nas Escrituras, que servem conforme a responsabilidade que Deus deu para esses pastores, que realmente amam o rebanho e procuram servir aos outros. Mas devemos entender que nem todos são assim. A figura de pastor é uma das imagens mais confortantes na Bíblia. Sem dúvida, a abertura do Salmo 23 se tornou um dos trechos mais famosos na literatura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qualquer pessoa exposta aos ensinamentos mais básicos do cristianismo já ouviu a afirmação consoladora de Jesus aos seus seguidores. Ele disse em João 10, versículo 14, Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A comparação de pastor de ovelhas com líderes do povo de Deus tem raízes milhares de anos atrás. Dois dos principais chefes de Israel, Moisés e Davi, serviam como pastores de ovelhas antes de serem chamados para conduzir a nação de Israel. Sua experiência pecuária contribuiu à capacidade desses homens como governadores. Os dois entendiam bem o fato fundamental da poesia de Davi, que o verdadeiro e principal pastor é Deus. Durante os séculos depois do reinado de Davi, Israel entrou em declínio por causa da persistente rebeldia contra Deus. Ele usou vários mensageiros, conhecidos como profetas, para avisar os líderes e a população geral sobre os perigos da desobediência. Ezequiel, por exemplo, transmitiu uma repreensão forte em Ezequiel capítulo 34, começando no versículo 2. Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Miqueias, outro profeta, usou a mesma figura de pastores carnívoros que devoravam as ovelhas colocadas debaixo da sua proteção. Diz em Miqueias capítulo 3, começando no versículo 1, Disse eu, ouvi agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmuiçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Passando mais alguns séculos, Jesus censurou os líderes religiosos da sua época, com palavras semelhantes. Ele disse em Lucas 20, começando no versículo 46, Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas. E para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo.
Usando uma outra figura relacionada à segurança de um rebanho de ovelhas, Jesus alertou sobre o perigo de lobos disfarçados em ovelhas. Mateus capítulo 7, versículo 15. Pessoas que pregam a mensagem do Senhor ensinam sobre a necessidade do sacrifício, pois ninguém agrada a Deus sem se entregar a Ele. Tais sacrifícios, porém, são para o benefício espiritual da pessoa e para a honra de Deus, não para os propósitos egoístas de homens que procuram lucro e riquezas materiais. Pessoas que distorcem a palavra de Deus para seu próprio lucro ocupam seu lugar do lado dos pastores carnívoros de Israel. Pedro avisou os pastores na igreja primitiva a manter a pureza de seus motivos. Ele disse em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. O que Deus fez com aqueles predadores em Israel no Antigo Testamento? Ele trouxe sobre eles castigos terríveis. Perderam bens, sofreram a destruição das suas famílias, foram levados ao cativeiro e foram mortos. Pode ver, por exemplo, em Amós capítulo 7, a sentença contra Amazias, sacerdote de Betel. E o que Deus fez com os predadores na época de Jesus? Quando ouviram sua mensagem e não se arrependeram, Jesus disse que a casa, o templo em Jerusalém, seria destruída e ficaria deserta. Uma profecia cumprida quando os romanos nivelaram a cidade e o templo no ano 70. Então, mais uma pergunta. O que Deus fará com os lobos disfarçados em ovelhas e os pastores carnívoros de hoje? Pergunta 853. Verdadeiro ou falso? Paulo resume toda a lei em um só mandamento. Ame o seu próximo como a você mesmo. A resposta? Verdadeiro. Como diz Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Resposta certa. Alternativa A. Verdadeiro. E para a pergunta 854, vamos voltar ao Antigo Testamento. Sobre o maná no deserto, qual era a regra estabelecida por Deus quanto à colheita no 6º dia da semana? Alternativas. A. Eles não deveriam colher nada. B. Deveriam colher apenas metade da porção diária. C. Deveriam colher o dobro. Ou D. Deveriam queimar o que sobrasse. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Pastores realmente qualificados e dedicados são uma bênção para o povo do Senhor. Mas pastores carnívoros, lobos disfarçados como ovelhas, apresentam ameaça terrível para aqueles que querem e buscam servir ao Senhor. Vamos ter cuidado e rejeitar pastores que não honram o grande e supremo pastor, Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.